Opa, professor Felipe Fontoura falando com você aqui novamente e vamos lá ao nosso último fundamento, que é a mídia. E antes que você me pergunte o que é mídia, mídia é o canal a qual você vai se comunicar com o seu cliente. É todo o processo de comunicação, ok? Por exemplo, a mídia no restaurante é o cardápio, a qual o fornecedor de serviço, o próprio restaurante, se comunica com você. Claro que ele poderia colocar um garçom para cada mesa falando o que tem hoje do o prato da casa, né, a especialidade da casa, mas isso não seria muito efetivo, não seria muito legal você ficar escutando, né? Olha, temos essa opção, ficar escutando não seria muito prático, ok? Então, vamos lá então na nossa mídia. E quais são os canais e processos mais comuns atualmente, que talvez até é o processo que você conhece? É, existe N sites de oferta de emprego, a pessoa procura, se candidata, apresenta seu CV, que por fim é percebida ou não, né, pela pessoa de recrutamento, que pode resolver os problemas que nem ela sabe quais são. Ou seja, você acaba indo com a manada, você acaba virando um programador commodity, que é o que eu brinco, o programador saco de batata. Aquele cara que o único valor dele é o valor de ferramental, que ele sabe Java, ou que ele sabe C Sharp, e como comentei com você lá naquela aula do iceberg, isso é o menor dos problemas, isso só é a pontinha do que você precisa conhecer. Legal? E é a menos importante, por incrível que pareça, pois se você tiver no mercado ruim, fazendo marketing errado e com uma mercadoria pouco valorizada, ou seja, aquela prestação de serviço, não vai adiantar nada. Não vai adiantar você fazer o currículo mais lindo do mundo, mais caprichado, se lá dentro desse seu currículo, desculpa, não vai adiantar. Ok? Não sou eu que estou inventando, não adianta você ficar bravo comigo. Então a maioria das pessoas perdem muito tempo aqui. Então o melhor CV, o blog mais bonito, a linguagem mais correta, né, ou até a roupa mais bonitinha, não vai adiantar nada se você não tiver feito o seu trabalho de casa anteriormente. Então uma nova abordagem é você utilizar a jornada do consumidor para trazer essas pessoas até você, mesmo, novamente, que você não seja um prestador de serviço daquele molde de freelances ou alguma coisa desse tipo. E o melhor método para isso é você utilizar o que eu também utilizo, o funil AIDA. E como assim o funil AIDA? Imagina que você tem uma grande boca, né? Essa boca fica no formato de funil mesmo, que você vai captando as pessoas. Lembra lá das pessoas que nem têm noção ainda? Lembra da jornada do consumidor? As pessoas que nem sabem o problema que elas têm, esse funil pega essas pessoas e ela vai captando. Nem todas as pessoas concluem esse funil, porque senão se entrou 100 pessoas, você tem 100 clientes, não é assim. Entra 100 pessoas, você tem um cliente, mas aquele cliente que passou pelo funil, você sabe que ele já passou por um processo de filtro e ele já está totalmente ciente e tranquilo. Na verdade, ele vai chegar para contratar o seu serviço. E vamos começar a falar então das etapas desse funil. Primeira etapa é a atenção. Você vai despertar a atenção desse seu possível cliente. Você pode fazer através de anúncios, artigos, podcasts e vídeo. Eu utilizo muito vídeos, por exemplo, no YouTube, para que eu possa divulgar, né, a minha mensagem, divulgar o meu trabalho e divulgar o que eu sei. Então, se você é de repente um especialista num determinado framework, sou especialista no Spring MVC, é um framework em Java. Então, o que você vai falar? Você vai falar dos principais atributos dele, mas lembra da parte do marketing. Você não vai falar específico do framework, mas você vai falar o que de repente ele pode estar ajudando o seu cliente a resolver o problema dele. De repente ele pode ser um framework muito eficiente que faz a pessoa economizar servidores, e isso é a linguagem do seu cliente, ok? Do cara que está contratando você. Depois, na fase de interesse, essa pessoa pode entrar em contato com você. Você pode de repente deixar alguns materiais por troca de e-mail, em que essa pessoa vai deixar o e-mail e você vai começar a comunicação. Você faz um mailing com essas pessoas. Não quer ter essa fase? Não quer captar? Você pode de repente deixar no seu blog um telefone para contato, ou então um formulário de contato que fale assim: entre em contato comigo se você quer os meus serviços, ok? Você vai então por uma fase de desejo dentro desse funil AIDA, em que você vai fazer as suas reuniões
E a fase de ação é a contratação do seu serviço. Reunião, e pode ser aqui de repente até uma entrevista, porque novamente o RH lá da empresa começou a procurar no Google. Você acha que eles não procuram? Eles procuram no Google lá, pessoas que podem de repente ajudar, viu você, lembra do e-mail que eu mostrei para você lá da TopTal, desculpa, da TopTal, que eu comentei lá que o José veio me procurar, ele me achou de algum jeito, porque eu, né, distribuí esses materiais por aí na internet. Legal? E os canais de divulgação da forma certa. Tem N canais de divulgação dessa sua, né, nessa sua mídia. Você pode utilizar blogs, como eu utilizo, por exemplo. Eu utilizo, tem uma plataforma chamada Medium, medium.com, uma plataforma muito boa, então você pode fazer self-blogging, você pode hospedar no seu próprio servidor ou no servidor alocado utilizando, por exemplo, o WordPress. Redes sociais, e aqui um grande mito, você não precisa estar em todas as redes sociais, de repente você pode estar no LinkedIn, que é mais comum aí em termos profissionais, e você pode ter o seu GitHub. Acessa depois aí github.com, que você vai colocar exemplos reais de aplicação que você faz. Isso tem muito valor. No blog, né, devsamurai.com.br, que você, espero que você já saiba o endereço, lá tem um artigo chamado A Fórmula do Primeiro Emprego, né, que é o que eu comento muito dessa parte aqui do GitHub, como que você pode utilizar até para você conseguir o seu primeiro emprego. Você pode utilizar o podcast, tem uma plataforma chamada SoundCloud, que você pode falar lá coisas de interesse do seu possível cliente, e aqui, novamente, uma lição de marketing, você não vai ficar falando abobrinha, não vai ficar falando bobeira. Essas coisas que você vai falar é o que interessa para o seu cliente. Então, se você quer ter um perfil que você fala bobeira, faz piada, eu também faço essas coisas, tenha lá, por exemplo, sua fanpage lá na sua página no Facebook, que é o seu perfil profissional, ou então no LinkedIn, e você tem um outro perfil lá que é de brincadeira, tá? Separe as coisas. Você pode também fazer vídeos e talvez você possa ficar até, sei lá, meio tímido ou tímida em fazer, mas garanto para você que é só os primeiros vídeos e o vídeo tem muito valor percebido. Você tem essas pessoas, percebem muito valor no vídeo, principalmente porque você mostra, né, e você consegue mostrar de uma forma melhor quem você é. Você pode fazer webinários. O que é webinários? Você pode juntar pessoas e essas pessoas você pode falar para um determinado assunto, é como se fosse um Google Hangouts, ou então você pode fazer como se fosse palestras ao vivo, só que pela internet. E tem o bom e tradicional currículo, né, que você pode ter os tradicionais aí e os modernos, ok? Bom, vamos falar então alguns estudos de caso. Como eu comentei, o estudo de caso que eu já vi é um rapaz que arrumou emprego fazendo um anúncio no Facebook. Como que ele fez? Ele fez um pequeno anúncio no Facebook que ele falava assim, olha, ele até usou o nome da pessoa que trabalhava na agência. Ele queria trabalhar numa agência, ele conseguiu o e-mail dessa pessoa da agência. E em vez de ele mandar um e-mail para essa pessoa, ele pegou uma lista de e-mails das pessoas que trabalhavam lá, né, e ele criou o anúncio específico para essas pessoas. Então, com 30 centavos, que foi o custo por clique que ele pagou, que o Facebook tem umas formas de contratar por clique, ele conseguiu chamar a atenção, que é a primeira etapa do funil AIDA. E ele, se eu não me engano, ele colocou assim, olha, eu quero trabalhar aí nessa agência. Daí a pessoa clicava, ia para o blog dele, que já tinha um certo conteúdo. Claro, ele estudou o cliente dele primeiro, que era a própria agência, ele fez o trabalho de casa, e lá ele conseguiu convencer que ele era o melhor profissional para aquela situação. Então, com 30 centavos, ele conseguiu se destacar dentro daquele processo. E o que eu comentei, que eu quero trabalhar na Embraer, que é um site que uma pessoa fez, que acabou ficando famoso também. Legal? Então, com isso, a gente encerra esses 4 fundamentos e eu tenho certeza que é muita coisa para sua cabeça. Você com certeza tá ainda no processo de querer ficar estudando coisas técnicas, eu sei, porque eu já passei por isso, mas se você, nem que você aplique isso ainda com sua totalidade, começa devagar, começa a aplicar alguma coisa, começa a estudar mercado, porque agora você tem todas as suas variáveis para que você possa tomar uma boa decisão e não ser só um programador, operador de ferramentas, aquele programador que só sabe uma coisa, uma linguagem e não sabe mais nada. Legal? Então eu encerro aqui a primeira parte, agora vem a parte número 2, que é a parte prática. Olha só, tem um monte de coisa aqui. Legal? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.